Paraenses, escutem agora com o Matoso, nesta terça-feira, 14 de junho de 2022, eu vou começar com uma péssima notícia. Eu esperei o dia todo, mas saiu o fato. Perdemos o jogo Brasil-Argentina, a comissão da CBF que ficou de vir nesta terça-feira vistoriar as obras do Mangueirão não veio. A CBF não reconhece a Federação Paraense de Futebol porque tem uma presidente que está aí numa condição interina que parece que não acaba mais. 6 anos, quero deixar bem claro, nada pessoal contra a professora Gracietti, eu já disse, foi para ela. Tenho o maior respeito. Ela foi colocada no olho do furacão. E pela norma, ela está no futebol, é aquela história. Acaba, né? Mas essa gestão da Federação Paraense de Futebol é um desastre. Recebeu tanto dinheiro do governo do Estado. E porque isso que está agora aí na Federação Paraense de Futebol, esses 6 meses sem eleição e essa zorra, né? Isso não começou agora, já está se arrastando. E um futebol que vem sendo muito bem financiado pelo governo do Estado. Bampará, CEL, Funtelpa, com belas coberturas, é bom dizer. Eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente para o presidente da Funtelpa, superintendente da Funtelpa, o Hilbert Nascimento. Parabéns pelo trabalho. A cultura está fazendo um belo trabalho na divulgação, não só do futebol, inclusive até do boxe e de outras modalidades. Mas a Federação Paraense de Futebol não está honrando o compromisso. E aí, o candidato a presidente da outra chapa da oposição, que vem relutando, se queixando pelos descasos, ele diz o seguinte, diante da nota que saiu por aí afora, ele diz assim: o mais incrível desta tragédia anunciada é o ar de naturalidade dessas pessoas. Estou lendo da íntegra o texto enviado pelo candidato da oposição. Tu está fazendo campanha pro Ricardo Gluck-Paul? Eu? Vocês é que estão. Quem faz isso com a Federação Paraense de Futebol? Quem faz a CBF não reconhecer a existência da Federação Paraense de Futebol com a sua diretoria? Não sou eu, são vocês. Quem impede a Confederação Brasileira de vir a Belém com a sua comissão vistoriar as obras do Mangueirão? Não sou eu, são vocês. Quem não deixa a seleção brasileira inaugurar o Mangueirão, o estádio que foi fechado com essa expectativa do governador do estado, Helder Barbalho, que deve estar mordido. Eu acho que ele vai fazer como é que chama? O itinerário contrário lá do boi do pavulagem. Porque é uma pavulagem, ao contrário, feito isso é uma baba de boi, isso feito pela Federação Paraense de Futebol. Isso não é nem pavulagem, né? Então eu estou falando isso do nome do governador, porque a gente sabe quanto esse moço, quanto esse cidadão, quanto esse governante investiu. E está na hora das autoridades que investigam fiscalizarem isso. Aí nós perdemos Brasil e Argentina. Aí vem alguém dizer que eu estou fazendo campanha do Ricardo Gluck-Paul. Isso é fato, é público, é notório, está aí. E quem estiver apoiando isso, que é o fundo do nosso futebol, e é contra a economia do nosso estado, porque o futebol move muito a economia. Imagine as centenas de trabalhadores formais e informais que deixam de ganhar dinheiro, que sobrevivem desse tipo de evento, com essa desordem. Então alguém pode dizer, esse cara está bem fazendo campanha do Ricardo. O Ricardo não precisa de mim. Vocês é que estão entregando de bandeja para o Ricardo Gluck-Paul, que é a oposição, já que o Paulo Romano, que era uma outra oposição, se manteve unido, alinhando com a gestão anterior. Isso é fato, gente. É público e notório. E aí o Ricardo diz aqui, mandou uma nota para todo mundo na imprensa. O mais incrível dessa tragédia anunciada é o ar de naturalidade dessas pessoas da Federação Paraense de Futebol, que estão há décadas atrasando e arrasando o nosso futebol. Eles não têm a menor preocupação com as consequências. Afinal, quem paga a conta não são eles. Aliás, isso é um problema que tem que ser liquidado no futebol. Já tivemos nesse ano, diz aqui o Ricardo na sua nota, o pior campeonato estadual de todos os tempos. Um sub-20 largado às traças. A FPF descredenciada da CBF e agora a perda do jogo Brasil e Argentina. A federação conseguiu o que parecia impossível, botou a CBF contra o nosso estado. Isso aqui é uma nota, aí é claro, o cara vai deitar rolar. Os seus adversários estão favorecendo
essa mudança e essa transformação. Aí, é lamentável. Eu fico muito triste com isso, porque eu conheço algumas pessoas lá, mas paciência. Bora rezar um pouco, porque a Federação Paraense de Futebol está precisando de oração. Oração. É um caso para Santo Antônio, lá de Benevides, o berço da liberdade. Foi em Benevides, região metropolitana de Belém, que nós tivemos a primeira manifestação da abolição da escravatura. Sabia disso? Foi aqui em Benevides que os primeiros escravos foram libertos pela abolição da escravatura. Pelo menos em tese, né? Em 1888. E aí, sabe essas imagens, meu caro Patrick, tem fotos e tal, e tem esse vídeo que a gente recebeu. Acho que é um vídeo institucional que me foi enviado pelo meu querido amigo Maurício, lá da Cremação, e que tem muitos amigos e mandou lá de Itaiaçuí, que tem cada igarapé daqui lá em Itaiaçuí, da comunidade do Divino Espírito Santo, festividade de Santo Antônio. A devoção a Santo Antônio no distrito de Itaiaçuí é muito antiga e com a fé do nosso povo caminhamos juntos rumo à Igreja de Cristo. E exemplo do nosso padroeiro podemos caminhar é a vida da igreja. Por isso que pedimos as bênçãos de Santo Antônio a todas as famílias do município de Benevides, em especial ao distrito de Itaiaçuí. Feliz Círio e que Santo Antônio abençoe a nossa vida. Com sua vida na fala e na escrita, testemunhava com as obras seu amor. Com sua vida na fala e na escrita. Agora, uma coisa que me chama a atenção disso aí, eu tenho a impressão que esse mastro do Santo Antônio, vamos derrubar o pau, bora derrubar o macho, aquele macho bacana, que tem todo um simbolismo, né? Vai primeiro um homem que tenta, taca-lhe a machadada. Aí depois vai uma mulher. Tu viu as mulheres espertas quando viram que o mastro do Santo Antônio estava querendo cair, elas davam aqui no meio, para não cair. E no fim caiu, e aquela festa do povo, pegando as frutas. Muito legal. Parabéns, um grande abraço à comunidade de Itaiaçuí, tá bom? No município de Benevides. Obrigado aí, Maurício, por você ter enviado essas imagens. Deixa eu ver uma outra aqui. Por falar em Benevides e por falar em futebol de base, coitado desse futebol profissional, até Brasil e Argentina a gente perde. Imagine como é o futebol do interior, né? Nesse tipo de gestão que a gente vem tendo. Esse aqui é o pessoal lá de Monte Alegre. Coloca essas fotos aí, meu caro Patrick. São fotos enviadas pelo Osés, que é um baita no desportista. Ele é um cara, um amante, um ardoroso defensor do futebol dessa região. E onde criou pessoas maravilhosas ali, como Ageu Sabiá, Chico Monte Alegre, enfim, pessoas que aqui a gente, Darinta, Odilson, tantas, Zusa, o Toco, o Sanalto, que são sobrinhos do Ageu Sabiá. Aliás, uma das fotos na cadeira de roda está o senhor Walter Azevedo, que é pai do Toco e do Sanalto, né? E o Osés, esse evento aí do seu Walter Azevedo, ele estava lá na comunidade do Campi. E é muito legal, impressionante. Esse camarada, esse Osés, me manda as matérias. Eu digo, como é que não se tem cobertura? Esses eventos que reúnem toda aquela comunidade do Tapajós, né? Que a gente está de costa para aquele povo. Aqui na capital é muito fácil dizer aqui em Belém do Pará. A gente precisa conhecer essas coisas. Mas a gente fica de costa, faz de conta que não vê. Ali vive, fervilha a vontade do desporto e do crescimento e desenvolvimento, né? E aí tem, uma que eu notei aqui, um evento de sub-17, e tem uma Copa que vai começar em agosto, que é do Bendelac, um dos maiores pontos que o futebol santareno já deu, e que se deu ao luxo de não vir para o futebol do Pará, porque deram bem enrolada nele. Ele me contou a história lá de Santarém, o Bendelac. Aí ele não veio para Belém, foi para o Cruzeiro, né? E depois foi para a Venezuela, jogou no Santos, e vai ter a Copa Bendelac lá em Santarém. Maravilha. Um abraço para vocês aí de Monte Alegre. E essa daqui, eu falei do Círio de Benevides, é outro lutador, outro desportista fantástico aqui do município de Santa Bárbara. Aliás, um abraço aqui para o MacGyver, que é radialista, professor de educação física, técnico do União Barbarense, que é dirigido pelo Luciano, grande lutador Luciano, tá bom? Aí em Santa Bárbara. E aí eu ouvi o Josias Veras, que está anunciando a competição oficial da Liga de Santa Bárbara. Josias Veras. Queria
Aí que agradecer a Deus em primeiro lugar e fazer minha saudação para todos os desportistas do estado do Pará, em nome do nosso grande comunicador Edson Matoso. Matoso, vim aqui aproveitar seu espaço para informar que o nosso campeonato municipal de Santa Bárbara Sub-17 será iniciado no dia 2 de julho de 2022. Por que essa iniciativa, Matoso? É porque a gente entende que, em outrora, os municípios revelavam grandes jogadores, craques do futebol para os clubes maiores, no caso. Certo? A gente pode lembrar rapidinho, entendeu? Aqui, citar nomes, tem vários, mas eu vou citar alguns. Chico Monte Alegre, Belterra, Irituia, Neném Santarém, Mário Vigia, Oberdan, que era de Baião. Então, a gente vê que antes existia uma chamada política esportiva, entendeu? Onde as ligas, elas funcionavam, elas davam resultado para isso. Mas de um tempo para cá, o futebol foi polarizado. O futebol, ele começou a ter uma conotação já muito política partidária, entendeu? Onde todo mundo quer fazer campeonato. Isso aí desorganiza totalmente o cenário, digamos, da organização dos campeonatos. Então, a Liga Esportiva de Santa Bárbara, assim como muitas, resolveram começar a fomentar esse tipo de campeonato. E a gente está dando preferência para os campeonatos com a idade menor, sub-15, sub-17, enfim, até sub-20 ainda dá para fazer. Então, a Liga é a entidade regulamentadora do esporte no município. Ela tem autorização para fazer os campeonatos, né? Então, por isso que resolvemos, desde o ano passado, fazer esse campeonato municipal, onde todos sabem que o campeonato municipal só pode ser organizado pela Liga. Assim como o Campeonato Brasileiro pela CBF, o Campeonato Paraense pela Federação Paraense de Futebol e as ligas nos municípios. Hoje foi bem esportivo o programa, mas se você não precisa espremer muito, não. Tudo que nós falamos do esporte, a gente agrega valores. A gente falou de economia, a gente falou de regiões distantes, a gente falou de famílias unidas, de possibilidades de cidadania. O esporte, ele tem esse fulgor, essa condição virtuosa de enaltecer e de interligar o estado do Pará. Perdemos Brasil e Argentina. Que é isso, minha gente? Um abraço a todos. A repetição desse programa fica para esta quarta-feira, dia 15. Até a próxima. Hein? Nós perdemos a Copa. Peraí, antes de terminar. Peraí. Ô, Matoso, tu tá te chorando porque perdeu o Brasil e a Argentina? Nós perdemos a Copa, Edson Matoso. Tá bom, calma, desculpa aí, porque a Copa já tinha até esquecido, mas é pra gente não esquecer, senão a gente vai continuar perdendo. Nós perdemos agora o Brasil e a Argentina, por inércia.